O único som que quebrava o silêncio era o farfalhar do vento seco do Planalto Central. O sol poente tingia o céu de laranja e roxo, esticando sombras longas que devoravam cada canto do quartel. A recém-empossada chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a general de Exército Isadora Guimarães, caminhava sozinha em sua primeira patrulha. As 4 estrelas em seus ombros impunham-lhe uma responsabilidade tão pesada quanto o metal que as formava, mas, naquele instante, ela queria apenas ser uma soldada, sentindo na pele o ar daquela brigada desconhecida. Era a Brigada Guarani, a unidade de elite responsável pela defesa da capital, Brasília, famosa por sua disciplina férrea e moral elevada. Antes de assumir o posto mais alto do ENFA, ela quis reacender em si a experiência do campo de batalha. Não desejava se tornar uma general de gabinete, perdida em teorias e distante da realidade da tropa. Sua visita, portanto, era não oficial, um pedido pessoal para uma imersão discreta. Apenas o comandante da brigada, o general de brigada Afonso Medeiros, fora informado de sua chegada e de forma sucinta. Não havia guarda de honra nem assessores. O único som que a acompanhava era o de suas botas militares arrastando-se pelo asfalto coberto de poeira vermelha, um companheiro silencioso em sua jornada. Ela seguia por uma estreita estrada de mão única que ligava o quartel-general ao posto de sentinela mais afastado. De ambos os lados, velhos galpões de suprimento se enfileiravam, criando um corredor deserto e silencioso. O estado desta via de abastecimento não é nada bom, pensou ela, examinando meticulosamente as instalações ao redor. A pintura descascada das paredes dos armazéns, os buracos no asfalto, a cerca de arame farpado enferrujada. Era nos detalhes aparentemente insignificantes que a verdadeira condição de uma unidade militar se revelava. Foi então que um ruído grave, como um trovão distante, começou a agitar o ar. A princípio, ela pensou que fosse o início de um treinamento de blindados. No entanto, o som tornava-se mais agudo e se aproximava com uma velocidade alarmante. Ao levantar a cabeça, viu ao longe um caminhão militar Dodge, um modelo antigo, mas robusto, correndo em sua direção como um animal enlouquecido. A velocidade máxima permitida na área do quartel era de 30 km por hora. No entanto, aquele veículo se movia a no mínimo 60, talvez 70 km por hora. Perigoso. Instintivamente considerou saltar para o lado, mas algo a deteve. Este era um solo sagrado, uma área militar, e aquela corrida desenfreada era uma violação flagrante dos regulamentos. Ela não podia tolerar que um veículo militar, que deveria ser um símbolo da disciplina, se transformasse em uma arma descontrolada. Isadora Guimarães parou onde estava, fincando os pés no chão com firmeza. Era um aviso silencioso, uma demonstração de que não recuaria 1 centímetro. O som agudo de pneus cantando no asfalto rasgou seus tímpanos. Com um guincho ensurdecedor, o caminhão parou bruscamente a menos de 1 palmo de distância dela. O impacto da frenagem fez a carroceria do veículo balançar violentamente. No banco do motorista, um jovem soldado agarrava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, o rosto pálido como cera. O suor frio escorria por sua testa. Um silêncio momentâneo pairou no ar. Logo em seguida, a janela do passageiro se abriu com um solavanco, e um grito carregado de fúria explodiu. Ei, sua maluca! Ficou doida? Sai da frente, porra! Não tá vendo o caminho, não? Um oficial de rosto oleoso e inchado projetou o tronco para fora, a boca despejando uma torrente de palavrões. Sua patente não era visível, mas o desprezo e a raiva em seus olhos eram como lâminas afiadas. Ele a examinou da cabeça aos pés, vendo seu uniforme de combate simples e sem insígnias, presumiu que ela fosse apenas uma oficial subalterna perdida no quartel. E você? Quando vê um superior, tem que prestar continência. Tá olhando o quê, paspalha? Quer que eu arranque seus olhos? O oficial não parava de gritar. Ele se virou para o jovem soldado aterrorizado e deu-lhe um tapa forte na nuca. Soldado Alves. O que você tá esperando? Passa por cima. Atropelar uma coisa dessas não dá nem processo no STM. Os olhos do soldado se arregalaram de pavor.
Com uma expressão de quem ia chorar, ele olhava alternadamente para Isadora e para o oficial no banco do passageiro, sem saber o que fazer. Naquele instante, a voz fria e calma de Isadora cortou o ar pesado entre eles. Desça do veículo. Era uma ordem. Curta, mas carregada de uma autoridade inquestionável. O oficial soltou uma gargalhada de escárnio. O quê? Essa putinha de merda tá dando ordem pra quem? Você sabe com quem está falando? Eu sou o Tenente-Coronel Ricardo Vargas, chefe da seção de operações desta brigada. Uma vagabunda como você eu posso mandar pro Chilindró agora mesmo, sem nem precisar de conselho de disciplina. Ao revelar sua identidade, as 2 estrelas de tenente-coronel em seus ombros tornaram-se visíveis. O cérebro e o coração da brigada. Sua arrogância e temperamento explosivo eram notórios na unidade. Ele era especialmente conhecido por seu desprezo explícito e tratamento humilhante às mulheres militares, mas sua habilidade excepcional no planejamento de operações e o claro favoritismo do comandante da brigada garantiam que ninguém ousasse desafiá-lo. Contudo, ele havia escolhido o alvo errado, terrivelmente errado. Isadora Guimarães o encarou diretamente nos olhos, sem vacilar. Seu olhar era como um oceano profundo e calmo, uma serenidade que paradoxalmente o dominava. Ela abriu a boca lentamente, sua voz ainda mais baixa e gélida que antes. Eu disse para descer do veículo. Não costumo repetir minhas ordens. A aura de autoridade que emanava dela fez com que o tenente-coronel Vargas ficasse momentaneamente sem palavras. Aquilo não era uma bravata. O olhar daquela mulher era mais penetrante e firme do que o de qualquer general que ele já houvesse encontrado em toda a sua carreira militar. Ele sentiu que algo estava profundamente errado, mas já era tarde demais para retirar o que havia dito ou para recuar. Seu orgulho não permitiria. Ah, é? A cadela quer mostrar os dentes, é? Vamos ver até onde vai essa sua marrã. Soldado Alves, passa por cima dessa merda e vira o caminhão em direção ao pátio de formaturas. No momento em que a ordem furiosa de Vargas fez o soldado, quase chorando, tentar engatar a marcha, Isadora tirou o celular do bolso. Sem hesitar, ela pressionou longamente um número na discagem rápida. A chamada foi atendida imediatamente. Sou eu, foi a primeira coisa que ela disse. Ao ouvir aquelas 2 palavras, Vargas engoliu em seco sem perceber. Mande o chefe do Estado-Maior da Brigada me encontrar imediatamente. A localização é a via de suprimentos que vai do QG ao posto 3. Dou 10 minutos. Se ele se atrasar, é melhor que esteja preparado para as consequências. Com essa notificação unilateral, ela desligou o telefone. O chefe do Estado-Maior. O coronel que abaixo apenas do comandante, chefiava todos os oficiais do Estado-Maior da brigada. Mandar chamar o chefe do Estado-Maior daquela forma, acrescentando uma ameaça velada? Quem diabos era aquela mulher? A mente do tenente-coronel Ricardo Vargas ficou em branco. Pela primeira vez, sua confiança arrogante começou a rachar. Isadora guardou o celular e se dirigiu a Vargas e ao soldado, ambos paralisados. Desçam do veículo e aguardem. A partir deste momento, este caminhão e vocês 2 estão sob meu controle. Nenhuma ação será tomada sem minha permissão. Entendido? Não era mais uma pergunta. Era um comando tão irrefutável quanto o céu acima deles. Com o rosto pálido e rígido, Ricardo Vargas abriu a porta do caminhão e desceu. Suas pernas tremiam, mas ele tentou disfarçar, colocando as mãos na cintura. Seus olhos, no entanto, trepidavam com uma mistura de medo e confusão. O vento frio do entardecer soprava entre os 3. Ao longe, o som de múltiplos veículos se aproximando em alta velocidade começou a ser ouvido. A calmaria antes da tempestade. Era o prelúdio de um furacão que abalaria toda a Brigada Guarani. A fúria gelada da general Isadora Guimarães havia acabado de dar seu primeiro rugido. O coronel Matias Ribeiro, chefe do Estado-Maior da Brigada, estava em seu escritório revisando um relatório de planejamento operacional. A preparação para o exercício conjunto com as forças americanas no mês seguinte o mantinha ocupado dia e noite.
Sua testa estava franzida em concentração. Enquanto lutava com os pequenos números do documento, o toque agudo do telefone de linha direta em sua mesa cortou o silêncio. Era a linha direta com o ENFA. Pronto. Coronel Matias Ribeiro, chefe do Estado-Maior, falando. Ele se levantou de um salto por puro reflexo ao atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina, baixa e fria, falou sem se identificar. Sou eu. O Coronel Ribeiro sentiu sua mente esvaziar por um instante. O peso contido naquelas duas palavras era de uma natureza que ele nunca havia sentido em toda a sua vida militar. Era algo que transcendia a simples autoridade, continha uma força absoluta que dominava o interlocutor pela simples existência. Mande o chefe do Estado-Maior da Brigada me encontrar imediatamente. A localização é a via de suprimentos que vai do QG ao posto 3. Dou 10 minutos. Se ele se atrasar, é melhor que esteja preparado para as consequências. A chamada unilateral terminou ali. O som de tututu foi tudo que restou ecoando em seu ouvido. O Coronel Ribeiro permaneceu congelado por alguns segundos com o fone na mão. Uma voz feminina, a linha direta do ENFA, e um tom de comando que o convocava pessoalmente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente com uma velocidade vertiginosa. A conclusão a que chegou fez um suor frio escorrer por suas costas. Não pode ser. A general Isadora Guimarães? Alguns dias antes, um comunicado ultrassecreto havia sido enviado apenas ao comandante da brigada, informando que a chefe do ENFA visitaria a unidade de forma não oficial. A mensagem dizia que ela percorreria as instalações discretamente, sem comitiva nem cerimônias. O próprio Coronel Ribeiro só havia sido informado brevemente pelo comandante naquela manhã, sem saber o horário exato ou o itinerário. E agora a própria chefe do ENFA o contatava daquela maneira. Algo estava terrivelmente errado. As últimas palavras, esteja preparado, não eram uma ameaça vazia. Providencie um veículo de comando agora. Velocidade máxima. O Coronel Ribeiro gritou para seu ajudante de ordens, pegando seu cap apressadamente e correndo para fora do escritório. Sua mente estava um turbilhão de perguntas e ansiedade. O que diabos estava acontecendo na via de suprimentos do posto 3? Por que a chefe do ENFA o chamaria pessoalmente e com uma voz tão furiosa? Enquanto isso, na fatídica via de suprimentos, o tenente-coronel Ricardo Vargas chutava o chão com a ponta da bota, impaciente. Gotas de suor frio brotavam em sua testa. Sua arrogância inicial havia desaparecido, substituída por uma ansiedade desconhecida que o envolvia por completo. A mulher à sua frente permanecia imóvel, encarando as luzes dos veículos que se aproximavam ao longe. Seu silêncio pesava mais em seu coração do que qualquer grito. O soldado Lucas Alves, encostado no caminhão, parecia prestes a desabar em lágrimas. Ele era uma criatura frágil, esmagada entre duas forças colossais. Sentia que tudo era sua culpa. A culpa por não ter impedido o excesso de velocidade, a culpa por não ter desobedecido à ordem de seu terrível chefe de operações. O medo de que sua curta carreira militar terminasse ali, de forma desonrosa, o dominava. Finalmente 2 jipes de comando pararam diante deles, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Quem desceu do primeiro foi o Coronel Matias Ribeiro com uma expressão de extrema preocupação. Ele rapidamente avaliou a cena, o tenente-coronel Vargas com o rosto petrificado, o soldado aterrorizado e diante deles como uma montanha, uma oficial desconhecida. Ele soube imediatamente que aquela mulher era a general Isadora Guimarães, a chefe do ENFA. Em um instante, ele correu até ela e prestou uma continência impecável. Brasil. Coronel Matias Ribeiro, chefe do Estado-Maior, às suas ordens, minha general. Isadora mal retribuiu a continência, seus olhos frios o medindo de cima a baixo. Diante da decepção e da raiva em seu olhar, o Coronel Ribeiro engoliu em seco. Coronel Ribeiro, como você educa seus subordinados? Sabe quem é este homem? Isadora apontou com o queixo para Ricardo Vargas. O Coronel Ribeiro, visivelmente constrangido, respondeu, sim, senhora. É o Tenente-Coronel Ricardo Vargas, chefe da seção de operações desta brigada. Chefe de operações.
Então a operação da sua brigada consiste em um oficial superior dirigir em dobro da velocidade permitida, insultar alguém que bloqueia seu caminho sem nem verificar a identidade, seja civil ou militar, e ainda ordenar a um soldado que atropele uma pessoa. É essa a doutrina de operações da sua brigada? A voz de Isadora era baixa, mas a nitidez de suas palavras parecia perfurar o coração do coronel Ribeiro. O rosto do coronel ficou branco. Ele percebeu que a transgressão de Vargas havia ultrapassado todos os limites imagináveis. Ele se virou e fuzilou o tenente-coronel com o olhar. Vargas, pálido como um fantasma, mantinha a cabeça baixa. Tenente-coronel Ricardo Vargas. Ao chamado de Isadora, os ombros de Vargas se contraíram. Ele respondeu com uma voz quase inaudível: "Sim, senhora. Levante a cabeça. Olhe nos meus olhos." Vargas levantou a cabeça a contragosto. No momento em que seus olhos encontraram os de Isadora, ele sentiu um terror que parecia congelar o sangue em suas veias. Aquele não era um olhar que ele ousaria enfrentar. "O que você me disse antes?" "Repita." "Ei, sua maluca. Sai da frente." "Foi isso? Minha general, foi um engano. Eu não verifiquei a identidade e... Então, se a identidade de uma pessoa não é confirmada, é aceitável insultá-la e ordenar que seja atropelada? É este o espírito de um tenente-coronel do Exército Brasileiro? Ou se eu fosse uma recruta sem patente ou uma funcionária civil, sua ação seria justificável?" Diante de seu questionamento lógico e implacável, Vargas não conseguiu articular uma única palavra. Não havia desculpa. Sua mentalidade arrogante e distorcida havia cruzado uma linha que jamais deveria ter sido ultrapassada. "Chefe do Estado-Maior." "Sim, minha general. Exonere imediatamente o tenente-coronel Ricardo Vargas de seu cargo e coloque-o em disponibilidade." "E o soldado? Qual o seu nome?" O olhar de Isadora se voltou para o apavorado soldado Alves. "Soldado Lucas Alves, senhora. Levem o soldado Lucas Alves de volta ao quartel-general. Providenciem apoio psicológico para ele e proíbam qualquer contato dele com outras pessoas até segunda ordem, especialmente com este tenente-coronel. Isolem-no completamente." "Isto é uma ordem." "Entendido, minha general", respondeu o coronel Ribeiro sem hesitar. A situação já estava muito além de seu controle. A única coisa que ele podia fazer era cumprir fielmente as ordens da chefe do ENFA. Ele fez um sinal para seu ajudante de ordens, que levou o soldado Alves para um dos jipes. Agora, apenas Isadora, o coronel Ribeiro e um Ricardo Vargas com a expressão de quem havia perdido tudo permaneciam no local. Isadora desviou o olhar de Vargas e se dirigiu ao coronel Ribeiro. "Chefe do Estado-Maior, convoque todos os oficiais do Estado-Maior para o gabinete do comandante da brigada amanhã de manhã. Eu mesma conduzirei uma sessão de reeducação moral. E ordene uma investigação formal sobre o tenente-coronel Ricardo Vargas. Tenho certeza de que este incidente não é um caso isolado. O fato de um homem como ele ocupar o cargo de chefe de operações é a prova de quão podre está a disciplina desta unidade. Vamos arrancar essa podridão pela raiz." Sua declaração soou como uma sentença de morte. O último resquício de cor no rosto de Ricardo Vargas desapareceu. Ele queria se ajoelhar e implorar por perdão, mas seu corpo não se movia sob o olhar gélido de Isadora. "Vamos. Não há mais nada a fazer aqui." Com essas palavras, Isadora entrou no banco de trás do jipe do coronel Ribeiro. O coronel se curvou para fechar a porta para ela e então se virou para o atônito Vargas, dizendo friamente: "Tenente-coronel, você ouviu. Está exonerado do seu cargo a partir de agora. Você será investigado pela corregedoria. Vai sentir na pele as consequências terríveis do que fez." Os dois jipes partiram, levantando outra nuvem de poeira vermelha. Deixado para trás sozinho, Ricardo Vargas permaneceu parado na escuridão que sucedeu ao último brilho do crepúsculo. Em seus ouvidos, a voz de Isadora ecoava como um sussurro demoníaco: "Vamos arrancar essa podridão pela raiz." O olho do furacão estava apontado diretamente para ele. E a tempestade mal havia começado a mostrar sua força. Dentro de uma pequena sala de aconselhamento no quartel-general da brigada, o soldado Lucas Alves estava sentado com o rosto enterrado nos joelhos.
Seus ombros tremiam levemente. Os acontecimentos infernais de algumas horas atrás na via de suprimentos pareciam um pesadelo distante e, ao mesmo tempo, terrivelmente vívidos. O rosto furioso do tenente-coronel Vargas e o rosto da oficial que o dominou com um silêncio ainda mais assustador se alternavam em sua mente. Quando, no banco de trás do carro do chefe do Estado-Maior, ele foi informado de que a mulher era a chefe do ENFA, Lucas sentiu como se tivesse esquecido de respirar. A figura no topo da hierarquia militar brasileira. O céu acima do céu. Diante de tal pessoa, o chefe de operações havia despejado insultos indizíveis, e ele, Lucas, quase a atropelara. O mero pensamento o deixava tonto. O que vai acontecer comigo agora? Vou ser preso? Ou expulso com desonra? Como vou olhar para o rosto da minha mãe? Pensamentos negativos de todos os tipos invadiam sua mente. Naquele momento, a porta da sala de aconselhamento se abriu silenciosamente. Ao levantar a cabeça, ele viu um oficial médico do exército com uma aparência gentil e, atrás dele, um rosto familiar. Era o coronel Matias Ribeiro, o chefe do Estado-Maior. Lucas se levantou de um salto e prestou continência. Brasil. O coronel Ribeiro, com uma expressão séria, retribuiu a continência e disse: Soldado Alves, sente-se. Relaxe. Não estamos aqui para puni-lo. Sua voz era baixa e calma, mas a tensão de Lucas não diminuía. O médico militar ofereceu-lhe uma xícara de chá quente e deu um tapinha em seu ombro. Você deve ter se assustado muito. Primeiro, tente se acalmar. O coronel Ribeiro só veio confirmar alguns fatos com você. Apenas conte a verdade, o que você sabe. O coronel puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Lucas. Seu olhar era sério. Soldado Alves, você pode me contar, sem omitir nada, o que aconteceu hoje, do começo ao fim? Que ordens o tenente-coronel Vargas lhe deu, que palavras ele usou? Qualquer detalhe, por menor que seja, é importante. Lucas segurou a xícara de chá com as mãos trêmulas. Seus lábios estavam secos, e ele se perguntava se conseguiria emitir algum som. A imagem de Ricardo Vargas surgiu em sua mente. Um homem que, por um pequeno erro, era capaz de atirar um cinzeiro e proferir insultos que destruíam a dignidade de uma pessoa. O medo dele estava gravado até os ossos de Lucas. O pavor da retaliação que poderia sofrer se contasse a verdade o dominava. Mas ao mesmo tempo ele se lembrou do rosto da general Guimarães. A forma como ela ordenou que o soldado Lucas Alves recebesse apoio psicológico, uma demonstração de cuidado firme, quase indiferente. Aquela única frase que parecia reconhecê-lo como um soldado, não como um objeto descartável, estranhamente lhe deu coragem. Hoje à tarde, estávamos voltando de uma inspeção em uma unidade subordinada, por ordem do chefe de operações. Lucas finalmente começou a falar. Sua voz era fraca e trêmula como o zumbido de um mosquito, mas ele forçou cada palavra a sair. O tenente-coronel disse que precisava se reportar ao comandante da brigada com urgência e continuou me ordenando para acelerar. Eu disse a ele que a velocidade máxima dentro do quartel era de 30 km por hora, mas ele me deu um tapa no rosto e disse para parar de falar besteira e pisar fundo. A testa do coronel Ribeiro se franziu. A menção de agressão a um motorista fez sua raiva aumentar. Continue. Enquanto dirigíamos pela via de suprimentos, havia uma oficial parada na nossa frente. Eu freiei bruscamente e então o tenente-coronel abriu a janela e começou a insultá-la. Que insultos ele usou? Diga exatamente. Lucas hesitou por um momento. Eram palavras terríveis demais para serem repetidas. Mas o olhar firme do coronel o fez fechar os olhos com força e dizer: Sua maluca, sai da frente. Não presta continência? Quer que eu arranque seus olhos? E então ele me ordenou para simplesmente passar por cima dela com o caminhão. Ao proferir as últimas palavras, sua voz era quase um choro. A simples menção daquela ordem horrível lhe causava arrepios. O coronel Matias Ribeiro cerrou os punhos. Ele mal conseguiu reprimir o impulso de socar a mesa. A constatação de que Ricardo Vargas era um lixo ainda maior do que ele imaginava o fez tremer de raiva.
Ordenara a um jovem soldado que avançasse com um caminhão contra um colega militar que poderia ser um superior não identificado, era mais do que uma simples quebra de disciplina, era um crime grave, equivalente a uma incitação ao assassinato. Soldado Alves, você nos deu um testemunho crucial. Muito obrigado. O coronel se levantou e segurou firmemente os ombros de Lucas. Eu prometo a você. Não haverá nenhuma desvantagem ou retaliação contra você. Eu coloco a honra do chefe do Estado-Maior da Brigada em jogo. E a honra da chefe do ENFA, que hoje ordenou que você fosse protegido. Eu vou te proteger até o fim. Portanto, não se preocupe com nada e descanse bem esta noite. Suas palavras sinceras finalmente fizeram Lucas desabar em lágrimas que ele vinha segurando. Eram lágrimas quentes, uma mistura de medo e alívio. Na mesma hora, na residência oficial do comandante da brigada, Isadora estava sentada em frente ao general de brigada Afonso Medeiros. O rosto do general Medeiros estava tenso. Ele também acabará de receber um relatório completo do coronel Ribeiro e estava em estado de choque. Minha general, não tenho palavras. Um subordinado meu cometeu um ato imperdoável. A culpa é minha como comandante por minha falta de liderança. O general Medeiros curvou-se profundamente. Isadora, em silêncio, tomou um gole do café que ele lhe oferecerá. Seu olhar permanecia frio quando ela pousou a xícara. A culpa do comandante. É verdade. Mas não estou interessada em desculpas. O que precisamos agora não são desculpas, mas soluções. General Medeiros, eu não vejo este incidente como um desvio de conduta isolado do tenente-coronel Vargas. Isso é apenas o pus de uma ferida infeccionada que finalmente estourou. O fato de que um chefe de operações pode dirigir como um louco em plena luz do dia dentro do quartel, despejar insultos sobre um militar que ele não conhece e até ordenar que seja atropelado e ninguém o impede. Isso é o mais terrível. Não é essa a realidade da Brigada Guarani? Sua crítica foi dolorosa. O general Medeiros não conseguiu levantar a cabeça. Ele se recriminou por ter fechado os olhos para o comportamento de Ricardo Vargas no passado, valorizando mais sua competência operacional. Isso no final levará à catástrofe de hoje. Amanhã, conduzirei uma inspeção em todo o Estado-Maior da Brigada. Não apenas o caso do tenente-coronel Vargas, mas também as irregularidades generalizadas, o abuso de poder, e especialmente a discriminação e o desprezo contra as mulheres militares. Pretendo expor tudo. Neste processo, você pode sentir que sua autoridade de comando está sendo minada. Mas não há o que fazer. Para remover um tumor maligno, a dor é inevitável. A voz de Isadora não admitia concessões. Ela não viera ali simplesmente para punir um oficial desonesto. Ela pretendia usar este incidente como uma oportunidade para raspar toda a ferrugem deste lugar, que se orgulhava de ser a mais sólida unidade de aço do exército brasileiro, e forjá-la novamente no fogo. Espero a cooperação do comandante. Se durante este processo houver qualquer tentativa de esconder algo ou obstruir minha inspeção, então o general Medeiros, as estrelas em seus ombros também não estarão seguras. Não era um simples aviso. Era um ultimato da chefe do ENFA ao comandante da brigada. Sentindo o suor frio escorrer por suas costas, Afonso Medeiros respondeu com dificuldade: entendido, minha general. Seguirei suas ordens integralmente. Naquela noite, muitos oficiais da Brigada Guarani não conseguiram dormir. Alguns tremiam de medo, antecipando o banho de sangue que estava por vir. Outros sentiam o coração apertado de expectativa, esperando que a injustiça há muito tolerada finalmente fosse julgada. E no centro de toda essa tempestade estava a coragem de um jovem soldado que, com a voz trêmula, confessou a verdade. O testemunho do soldado Lucas Alves foi a primeira rachadura que derrubou a parte mais fraca de uma muralha gigantesca. Na manhã seguinte, o ar na sala de conferências do quartel-general da Brigada Guarani estava gelado. Do comandante da brigada aos chefes de cada seção, todos os oficiais superiores estavam presentes, sem exceção. Seus rostos exibiam uma mistura de tensão e ansiedade. A sala, que normalmente estaria repleta de conversas e piadas, estava imersa em um silêncio tão pesado que se podia ouvir a própria respiração.
A porta se abriu e a general Isadora Guimarães entrou, acompanhada pelo general Afonso Medeiros e pelo coronel Matias Ribeiro. Ela usava o mesmo uniforme de combate simples do dia anterior, mas sua presença dominava todo o ambiente. Assim que ela se sentou na cabeceira da mesa, todos os oficiais se levantaram e prestaram continência em uníssono. Brasil, Isadora respondeu com um leve aceno de cabeça, sinalizando para que se sentassem. Sem nenhum documento em mãos, ela apenas observou lentamente as dezenas de oficiais reunidos. A cada lugar onde seu olhar pousava, os oficiais instintivamente baixavam a cabeça. Ontem ocorreu um incidente muito desagradável nesta unidade, começou Isadora, sua voz baixa quebrando o silêncio. O chefe da seção de operações da brigada, após dirigir de forma imprudente e em alta velocidade dentro do quartel, proferiu insultos indizíveis e deu uma ordem equivalente a uma incitação ao assassinato a uma oficial que bloqueou seu caminho. Aquela oficial era eu. Um murmúrio percorreu a sala. A maioria só tinha ouvido rumores vagos, e a revelação de que a vítima era a própria chefe do ENFA os deixou em estado de choque. Se eu não fosse a chefe do ENFA, talvez tivesse perdido a vida naquele local ontem. Ou talvez, antes de mim, já existissem inúmeras outras vítimas que foram esmagadas por homens como o Tenente-Coronel Vargas. Ela fez uma pausa, varrendo novamente os oficiais com o olhar. Portanto, a partir de hoje darei início a uma inspeção geral especial no Corpo de Comando da Brigada Guarani. Esta inspeção não se limitará a descobrir as transgressões do Tenente-Coronel Vargas. Investigaremos, sem exceção, as violações de regulamento generalizadas, o abuso de poder por parte dos superiores, o tratamento injusto aos soldados e, especialmente, todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres militares. No momento em que as palavras discriminação e violência contra as mulheres militares foram ditas, os rostos de alguns oficiais endureceram visivelmente. Esta inspeção será conduzida por uma equipe especializada da Corregedoria do ENFA, e eu supervisionarei pessoalmente todo o processo. Durante o período da inspeção, todos os comandantes e oficiais, independentemente do posto, deverão cooperar plenamente. Não tolerarei qualquer tipo de obstrução ou falta de colaboração. Deixo claro que quem tentar ocultar fatos ou interferir na investigação será severamente punido de acordo com a lei militar, independentemente de sua posição. Sua declaração congelou a sala inteira. Não era uma simples inspeção. Era uma declaração de guerra, anunciando o início de uma cirurgia massiva para transformar toda a brigada. Chefe do Estado-Maior, providencie um espaço de trabalho independente para a equipe de inspeção e garanta o acesso a todos os documentos da unidade. Além disso, crie uma linha direta anônima para que todos os militares possam denunciar qualquer irregularidade ou transgressão durante o período da inspeção e divulgue isso imediatamente. Entendido, minha general, respondeu o coronel Matias Ribeiro levantando-se e falando em voz alta. As instruções de Isadora foram rápidas e precisas. Logo após o término da reunião, a equipe de inspeção enviada pelo ENFA chegou ao quartel-general da brigada. O líder da equipe era um nome temido nos círculos militares, conhecido como o Ceifador, um veterano incorruptível da Corregedoria. Ele era uma das pessoas de maior confiança de Isadora, com quem trabalhará em sintonia por muitos anos. A equipe de inspeção começou a trabalhar de forma organizada assim que chegou. Uma equipe deteve o tenente-coronel Vargas em uma sala separada e iniciou um interrogatório formal. Outra equipe apreendeu os registros de uso de veículos e consumo de combustível da brigada, bem como vários relatórios de treinamento e operações para análise. Uma terceira equipe instalou a linha direta anônima e começou a visitar as várias subunidades para realizar entrevistas individuais com os soldados. Com o início da investigação irrestrita, a caixa de Pandora, há muito fechada, começou a se abrir lentamente. No início, todos foram cautelosos. Tinham medo da retaliação de Ricardo Vargas e não queriam criar problemas para si mesmos. No entanto, o fato de a inspeção ser comandada pessoalmente pela chefe do ENFA e a promessa de anonimato absoluto começaram a encorajar algumas pessoas. A primeira fissura surgiu na companhia de manutenção de veículos.
Choveram testemunhos de que o tenente-coronel Vargas usava veículos e motoristas oficiais para fins pessoais, inclusive para jantares com a família nos fins de semana. Surgiram até mesmo relatos específicos de que ele desviava combustível para abastecer seu carro particular. Logo em seguida, denúncias vieram de seu próprio departamento, a seção de operações. Relatos de que ele atirava pastas de documentos em oficiais subordinados quando não gostava de um relatório, forçava-os a trabalhar durante a noite e os submetia a abusos verbais que destruíam sua dignidade. Houve até um caso em que ele culpou um subordinado por um erro seu, fazendo com que o oficial recebesse uma punição disciplinar. À medida que a investigação avançava, as transgressões de Ricardo Vargas eram descascadas como as camadas de uma cebola. Ele era mais do que apenas arrogante, era um criminoso que usava sua posição para cometer todo tipo de ilegalidades e abusos. Isadora recebia relatórios em tempo real do chefe da equipe de inspeção. Sua expressão tornava-se cada vez mais sombria. Coronel, a corrupção pessoal de Vargas não é suficiente. Precisamos descobrir o pano de fundo de como um homem como ele conseguiu ocupar uma posição tão crucial como a de chefe de operações da brigada. Aqueles que o protegeram ou toleraram suas atrocidades são todos cúmplices. Entendido, minha general. Vamos analisar intensivamente os registros de pessoal e as avaliações de desempenho e expandir a investigação para as pessoas ligadas a ele. A equipe de inspeção começou a investigar os arquivos de pessoal de Ricardo Vargas e a fazer perguntas nas unidades onde ele servirá anteriormente. Então, fatos ainda mais surpreendentes vieram à tona. Ele já havia se envolvido em problemas semelhantes várias vezes no passado, mas sempre escapou com advertências leves ou repreensões verbais. Havia evidências de que ele era protegido por uma panelinha específica dentro do exército. Eles formavam um cartel sólido, ajudando-se mutuamente e encobrindo as falhas uns dos outros. Isadora percebeu instintivamente. Esta luta não terminaria com a punição de Ricardo Vargas. Ela entendeu que uma verdadeira reforma militar só seria possível se a enorme cadeia de corrupção que se escondia atrás dele fosse quebrada. A lâmina da investigação agora se voltava para além de Vargas, em direção a alvos mais altos ligados a ele. A tensão começou a se espalhar não apenas dentro da brigada, mas também no comando do exército. O que ninguém esperava, um confronto trivial com uma oficial, estava se transformando no olho de um furacão gigantesco que abalaria todo o exército. A fissura que se abria era um